Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar os módulos 80, 81, 82 e 83 e hierarquização de proposições. A teoria se encontra nas páginas 28 a 31. E a seguir, assista uma animação sobre um texto de Luiz Fernando Veríssimo intitulado Brincadeira, para vocês entenderem o que são hierarquização de proposições. Começou como uma brincadeira. Telefonou para um conhecido e disse: "Eu sei de tudo." Depois de um silêncio, o outro disse: Como é que você soube? "Não interessa, sei de tudo. Me faz um favor? Não espalhe. Vou pensar." Pelo amor de Deus! "Está bem, mas olhe lá, hein?" Descobriu que tinha poder sobre as pessoas. "Sei de tudo. Como? Sei de tudo." De tudo o quê? "Você sabe." Mas é impossível. Como é que você descobriu? A reação das pessoas variava. Algumas perguntavam em seguida. Alguém mais sabe? Outras se tornavam agressivas. Está bem, você sabe, e daí? "Daí nada. Só queria que você soubesse que eu sei." Se você contar pra alguém, eu... "Depende de você. De mim? Como? Se você andar na linha, eu não conto." Certo. Uma vez, parecia ter encontrado um inocente. "Eu sei de tudo." Tudo o quê? "Você sabe." Não sei. O que você sabe? "Não se faça de inocente." Mas eu realmente não sei. "Não vem com essa." Você não sabe de nada. "Ah, quer dizer que existe alguma coisa para saber, mas eu é que não sei o que é." Não existe nada. "Olha que eu vou espalhar." Pode espalhar que é mentira. "Como é que você sabe o que eu vou espalhar?" Qualquer coisa que você espalhar será mentira. "Está bem, vou espalhar." Mas dali a pouco veio um telefonema. Escute, eu estive pensando melhor. Não espalha nada sobre aquilo. "Aquilo o quê?" Você sabe. Passou a ser temido e respeitado. Volta e meia, alguém telefonava para ele e sussurrava: Você contou pra alguém? "Ainda não." Puxa, obrigado. Com o tempo ganhou uma reputação, era de confiança. Um dia, recebeu um telefonema de um amigo que lhe ofertou um emprego. O salário era enorme. "Por que eu?" A posição é de muita responsabilidade e recomendei você "Por quê?" pela sua discrição. Subiu na vida. Dele se dizia que sabia tudo sobre todos, mas nunca abria a boca para falar de ninguém. Além de bem informado, um gentleman, até que recebeu um telefonema. Uma voz misteriosa que disse: Sei de tudo. Como? Sei de tudo. Tudo o quê?" Você sabe. Resolveu desaparecer. Mudou-se de cidade. Os amigos estranharam o seu desaparecimento repentino. Investigaram. O que ele estaria tramando? Finalmente foi descoberto numa praia remota. Os vizinhos contam que uma noite vieram muitos carros e cercaram a casa. Várias pessoas entraram na casa, ouviram-se gritos. Os vizinhos contam que a voz que mais se ouvia era dele gritando: "Era brincadeira! Era brincadeira!" Foi descoberto de manhã, assassinado. O crime nunca foi desvendado, mas as pessoas que o conheciam não têm dúvidas sobre o motivo. Sabia demais. Ao pensarmos sobre um assunto qualquer, muitas vezes surgem ideias que podem ser mais relevantes do que outras, complementares ou opostas entre si. Isso ocorre porque vários assuntos abordam temas complexos. Pense acerca do que ocorre em sua sala de aula.
Quando a turma decide fazer uma atividade em conjunto, como uma brincadeira de amigo secreto, é bastante provável que haja divergência quanto à data em que ela ocorrerá, ao tipo de presente oferecido e etc. Mesmo que se trate de algo simples e quase banal, é inevitável que haja diferentes perspectivas a respeito disso. Quando se escreve um texto sobre determinado tema, acontece algo semelhante. Ainda que somente uma pessoa esteja envolvida em sua escrita, nesse momento é natural várias ideias surgirem, até mesmo contrárias entre si. Isso pode ser bastante interessante para que a discussão suscitada pelo texto se torne rica, desde que tais ideias sejam dispostas de modo que haja coerência no resultado final. Existem estratégias discursivas capazes de garantir essa coerência. Uma delas é a que se refere à organização e à hierarquização das informações e dos dados apresentados. E existem algumas expressões que hierarquizam as ideias. O que é hierarquizar? É colocar as ideias em ordem, do mais importante para o menos importante, do principal para o secundário. Hierarquizar ideias em um texto significa mostrar de início as mais relevantes sobre determinado assunto, para mais no fim dele apresentar as menos relevantes. Um dos intuitos desse recurso é conquistar o leitor de imediato, para que ele se disponha a acompanhar o texto até o final. É importante que seu interesse pelo que ele está lendo seja despertado logo no início da leitura. Uma das formas de fazer isso é mostrar, primeiramente, as ideias mais fortes, isto é, as mais convincentes em relação às demais. Obviamente, para hierarquizar ideias, é necessário que o enunciador saiba identificar o que é mais relevante e o que é menos relevante. O que é algo irrelevante é algo importante. Por isso, antes de começar a escrever um texto, recomenda-se que haja reflexão e planejamento sobre o que será apresentado. Depois, já no processo de construção da escrita, há marcadores linguísticos responsáveis por indicar a hierarquia estabelecida. Os mais comuns são, em primeiro lugar, ou primeiramente, que é também bastante usual, em segundo lugar, em terceiro lugar, por fim, finalmente. Veja como isso ocorre no exemplo a seguir. Sobre o bullying. Primeiramente, é importante frisar que não se trata de mera brincadeira entre colegas. Esse ato deve ser definido de outra forma. Configura-se como agressão física ou moral, que pode resultar em sérias consequências para quem a sofre e mesmo para quem a pratica, caso se pense que o agressor pode internalizar tais comportamentos e reproduzi-los já na fase adulta, rompendo com o que se determina para a convivência saudável em sociedade. Em segundo lugar, não se deve esquecer de que não é somente papel da escola ou dos pais atuar no combate a esse tipo de prática. A aliança entre essas duas instituições, escola e família, é o que pode garantir maior eficácia no processo de educação, que não aprova esse tipo de comportamento. Por fim, além das práticas educativas a serem usadas para extinguir os casos de bullying na escola, talvez seja necessária uma reflexão maior. O que efetivamente, no âmbito da sociedade, de modo geral, e dos valores que ela está gerando, tem dado origem à prática de bullying entre os jovens. Se essa postura por parte de crianças e adolescentes nesse grau de violência é relativamente recente, que modificação houve em nossas estruturas? Possivelmente, uma análise desse nível nos permitirá atuar de maneira mais pontual na raiz desse problema. Observem que nós temos 3 momentos nesse texto. A primeira ideia, que seria a mais importante, vem introduzida pelo primeiramente. A segunda ideia, que vem logo depois, segundo lugar. E a última, usando o por fim. Então, esses são marcadores de hierarquização de ideias. Observe na síntese a seguir a ordem com a qual as ideias foram expostas e os marcadores linguísticos usados para cada caso colocados entre parênteses.
Bullying não é brincadeira, é agressão. Usou primeiramente para começar essa ideia. Em segundo, é importante haver uma aliança entre escola e família. Em segundo lugar, terceiro, precisamos refletir sobre a origem do bullying e é começado por fim. E existem algumas expressões que explicam melhor uma ideia. Além de organizar as ideias hierarquicamente, para tornar um texto atrativo para um leitor, explicar de outro modo uma ideia já apresentada, é um recurso fundamental para quem deseja ser o mais claro possível. No entanto, é preciso saber avaliar quais pontos tratados exigem isso. Então, olha lá. Um texto que a todo momento apresente esse tipo de reformulação de ideias pode se tornar cansativo. Assim como é necessário um discernimento para determinar o que é mais ou menos relevante na elaboração de uma hierarquia. Recomenda-se bom senso para escolher no texto produzido aquilo que possivelmente não ficou claro bastante para um leitor e, por consequência, deve ser mais bem explicado. Para isso, os marcadores mais usados são isto é, dito de outro modo, ou seja, em outras palavras, e etc. O bullying é uma prática nociva às pessoas, isto é, causa danos físicos e psicológicos a não só a crianças e adolescentes, mas a qualquer pessoa, independente da faixa etária. O isto é está explicando por que o bullying é uma prática nociva. E expressões que indicam ideias contrárias. Conforme se afirmou no início destes módulos, muitos assuntos abordam temas complexos, de forma que originam perspectivas diversas e até mesmo contrárias entre si. Na escrita de um texto, é perfeitamente possível que oposições convivam, desde que sejam organizadas de maneira que não torne o todo incoerente. Portanto, nesses casos, é importante o uso de marcadores linguísticos que orientem o leitor, deixando evidente a ele que a ideia apresentada é contrária à que foi exposta anteriormente. Os marcadores típicos para isso são, por outro lado, de outra forma, sob outra perspectiva. O bullying é um problema terrível que atinge os jovens da atualidade. Por outro lado, é uma prática que serve positivamente para que reflitamos sobre nossas condutas como membros de uma sociedade. E expressões que introduzem exemplos. Para que uma ideia fique clara no texto, é importante mostrar exemplos que a ilustrem. Em textos orais, você já deve ter percebido isso, especialmente durante as aulas. Você já percebeu que o seu professor cita exemplos para que você e os colegas de turma compreendam melhor o que ele está explicando? O grande objetivo de um professor é ser entendido quanto ao que ele quer ensinar. A expressão mais utilizada para esse tipo de caso é, por exemplo. Outro marcador bastante comum nesses casos é o como. Há muitas formas de bullying, por exemplo, aquela pela qual se debocha do aspecto físico de uma pessoa. E para a aula online, vocês vão realizar os exercícios 1 a 3 e 5 e 6, lá nas páginas 37 a 39. O exercício 4 será explicado na aula ao vivo. Anotem as dúvidas e até mais!